sábado a você que nos assiste. É com muita alegria que nós o recebemos aqui mais uma vez para compartilharmos a lição da Escola Sabatina. Estamos hoje estudando o 6º tema, que está falando especificamente sobre os necessitados. E temos aqui a presença do nosso querido Olívio. Que bom que você está aqui com a gente, viu, Obrigado. Olívio? E também do Marcelo, que sempre está com a Sempre bom estar gente. aqui. Muito bom estar com vocês, viu? Só lembrando que você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br. Eu vou repetir, mais.cpb.com.br. Ou também pelo facebook.com/conexão número 7 Curitiba. facebook.com/conexão número 7 Curitiba. Para iniciarmos então essa lição, nós vamos pedir que Deus nos oriente e eu vou pedir que o Olívio faça uma oração para a gente, por favor. Oremos. Bondoso Pai, te agradecemos por estarmos mais uma vez aqui reunidos para aprofundar o estudo na Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito possa tocar as nossas mentes, os nossos corações, para que compreendamos qual é a Tua vontade, que sejamos instrumentos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de começar compartilhando o texto principal da nossa lição, que está lá no livro de Isaías, no capítulo 58, nos versos 6 e 7. Se você quiser, pode acompanhar conosco. E diz o seguinte: porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, cubras e não te escondas do teu semelhante? Eu achei tão interessante quando o autor aqui, ele colocou como foco da adoração o servir ao próximo, né? E às vezes a gente está tão ligado a rituais, a coisas que a gente tem que fazer, que a gente esquece de que para Deus o principal é a gente servir aqueles que estão necessitados. E Jesus deixou esse exemplo muito claro para a gente, né? Então, coisas assim que ele fez no sábado e curas, de sempre estar disposto a fazer o bem e deixar os rituais e as legalidades de lado para fazer o bem para os outros, né? E eu queria só compartilhar o finalzinho da lição de sábado, diz assim, ó: a verdadeira adoração não é algo que acontece apenas durante um ritual religioso, mas é também compartilhar do interesse de Deus pelo bem-estar dos outros, buscando elevar os oprimidos e negligenciados a uma condição mais digna e justa, né? Então, Deus sempre colocando o ser humano, né, as necessidades do ser humano em primeiro lugar. E isso também é adoração. Né? Quando a gente está fazendo bem para o nosso próximo, a gente está adorando a Deus, né? Sim, como tem aquele verso que diz: se fizeres a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste, né? E eu queria começar com você, Marcelo. O primeiro tema aqui da nossa lição, ele fala sobre idolatria e opressão. Por que isso? Bem desafiador o tema desta semana da lição. Porque, de fato, a gente está muito acostumado a pensar em adoração como forma e não como conteúdo. Sim. Né? E a lição vem nos mostrar, neste tema em específico da relação com o próximo, como a adoração tem a ver com o conteúdo do cristão, com o ser do cristão e não parecer um cristão. Né? E aí a lição, quando você fala sobre adoração, ela abre falando sobre idolatria, que é um antagonismo com adoração. Sim. Ou, pelo menos, um interfaceamento entre uma adoração verdadeira e uma adoração falsa. Né? E nos chama a realidade, e nos chama a pensar em como nós agimos, em como nós atuamos, em consonância, em alinhamento com aquilo que cremos. A lição me desafiou muito do ponto de vista de me levar a pensar sobre esta questão da hipocrisia entre ser e parecer. Adorar tem a ver com ser, né? As formas exteriores de adoração, que são coisas formais, tem mais a ver com parecer. E a lição aí nos traz para o contexto do Êxodo, aonde você percebe que um simples afastamento do líder deles durante algum tempo fez com que o povo já automaticamente se colocasse numa posição de abandonar a adoração ao verdadeiro Deus
para idolatrar os ídolos, né? E aí uma parte que me chamou muita atenção aqui é que diz o seguinte: é uma tendência humana nos tornarmos como o objeto ou a pessoa a quem adoramos ou a quem focalizamos, ou focalizamos, né? Então nós temos esta tendência natural como seres humanos de nos colocarmos no centro, ocupando o lugar de Deus. Sim. E passamos da adoração para a idolatria. E como assim o ser humano acaba idolatrando outros seres humanos, né? Às vezes um ator, um cantor, alguma coisa, né? Às vezes a gente vê pessoas que passam noites num lugar esperando só que aquela pessoa passar. Realmente é uma forma Sim. de idolatria, né? Sim. Você queria falar, Olívia, alguma coisa? Enquanto ele estava falando, que eu estava até pensando assim que a história do povo de Israel, de fato, ela é assim bastante notável pela frequência com que eles oscilavam Sim. entre a adoração ao verdadeiro Deus e aos deuses das outras nações. E isso tinha algo a ver também com o que acontecia. O resultado disso era que nesses momentos em que o povo se afastava do verdadeiro Deus, a injustiça social aumentava. Sim. E Deus se entristecia com isso. E eu penso, por que razão Deus quer que o adoremos? Não é por uma questão de vaidade, uma questão de que ele se considera assim, é um ser que necessita da adoração simplesmente porque ele é Deus. Mas porque tem uma razão, né? Nós não devemos esquecer que Deus ele é caracterizado pela bondade e também pela justiça. E misericórdia. E misericórdia. Né? Então, veja, é tudo bem dosado, né? É um Deus justo, mas ao mesmo tempo, eu vou dizer, ele pode ser injusto a ponto de me justificar, de me perdoar de algo que eu mereceria ser punido, Sim. né? Mas a misericórdia dele fala alto e ele acaba nivelando essa questão de justiça. Agora eu fico imaginando, dentro desse ritual de adoração, que você falou, né, que é a parte exterior, o que é aparentar ser, né, não aquilo que verdadeiramente como que ele se sente sendo adorado por pessoas ao mesmo tempo em que essas pessoas estão cometendo injustiças e estão deixando de lado aquilo que é essencial no momento de adoração, que é promover a harmonia dentro desse contexto entre a criatura e o Criador. Tá certo. Você gostaria de falar mais alguma coisa, Marcelo, sobre a razão para adorar, que o Olívio já começou a falar? Então, eu queria só fazer uma última ponte aqui em relação a essa questão da idolatria, porque nós temos que tornar prático o que estamos estudando. Com né? certeza. E o Olívio fez aqui uma ponderação importantíssima, que é este apontamento desta oscilação que o povo de Israel tinha entre o adorar a Deus e idolatrar os ídolos, né? Mas a história da Bíblia é a nossa história. É a nossa história. Então nós temos que ter muito claro na nossa cabeça que temos que fazer essa autoavaliação para percebermos se nós não estamos fazendo o mesmo movimento pendular. Uma hora fingindo ou tentando adorar a Deus e outra hora nos dobrando aos ídolos, né? É muito importante que a gente consiga fazer essa... E às vezes a gente assim acaba ligando a religião num piloto automático, né? Estou acostumado a fazer isso todo dia e tal, mas quão verdadeiramente o meu pensamento, a minha conexão está com Deus? Mas né? eu acho que esse é o perigo, né? De a gente meio que automatizar tudo isso e acabar trocando a religião pela religiosidade. Exatamente. Você troca a igreja pela instituição. Você começa a substituir na sua vida algumas coisas que são assim metódicas apenas. E acabamos caindo justamente naquilo que Jesus combatia com relação ao farisaísmo, né? De que eles eram muito formalistas em tudo que eles faziam, como se aquilo fosse perfeito e aceitável a Deus. Sim. Mas na realidade a essência de tudo isso eles haviam perdido. O risco que nós também hoje corremos de perder, assim, né? De você entrar nessa coisa muito automática, assim, muito reiterada e uma tradição. E isso que o Olívio falou, que já fala do nosso próximo tema, Marcelo, que fala sobre os opressores religiosos, né? Vou destacar mais uma parte aqui, que me parece interessante. Não importava o quanto se esforçassem para ser religiosos por meio de seus rituais de adoração. A música dos seus hinos não podia abafar os gritos dos pobres e oprimidos. E aí traz para o contexto do que a gente está estudando, né? Se a gente fez aqui uma ponte entre esta interfaceamento em adoração e idolatria, a razão de adorar, que é aquilo que o Olívio falou, que é
Não a necessidade de Deus em relação a nós, mas a nossa necessidade em relação Sim. a Deus. Né? E se perceber neste contexto, né, de que todas as coisas que nós colocamos em volta do nosso agir e do nosso parecer, eles têm que contribuir para o nosso ser. Para que a gente não abafe, e aí para o contexto da lição, o grito dos pobres e dos oprimidos, que aqui Deus está nos chamando a perceber que é uma forma de adoração. Atender aos seus filhos que precisam. Sermos as mãos e os braços de Deus num mundo que sofre. Sermos aqueles que representam a Deus neste mundo. Que as pessoas possam olhar para nós e falar assim, não existe um Deus. Porque olha o pessoal da Igreja Central que eles estão fazendo. Sim. Existe um Deus. Né? Este pessoal que reconhece a Deus não tem braço curto. Não, eles têm o braço longo. De quem? De Deus. Não por eles mesmos, mas por um Deus que eles adoram atendendo às outras pessoas e atendendo ao princípio que Deus nos chamou. E aí eu deixo aqui uma pergunta que eu vou deixar para o meu amigo responder. Né? E a omissão? Não seria uma forma de opressão? Se você parar para pensar que naquela época, voltando dentro daquele contexto histórico de Israel, né, que é a nossa história, como você bem disse, você percebia que até dentro dessa movimentação religiosa que havia, aparentemente para adoração a Deus, existia ali embutido muita coisa do interesse humano, né? Que fala muito da questão de que eles aproveitavam até os rituais para exercer o comércio de forma desonesta, né? Eles vendiam até os animais que seriam sacrificados por um preço exorbitante, eles faziam de tudo ali, quer dizer, para eles importava. Roubar as viúvas. Exatamente, tudo, né? passavam tudo isso, né? E acabava assim deixando então essa questão assim muito mais da essência do que era a verdadeira adoração, né? Para uma coisa que se tornou rotineira para eles, uma forma até de ganhar vida. Muita gente se sobrevivia em relação a esse ponto, né? Eu esqueci a pergunta. Se a omissão é uma a omissão. Então, pare e pense. Se você sabe tudo isso, até falei isso no meio de propósito para a gente até retomar aqui o raciocínio, mas é assim, se você deixa isso de lado, diz, não, mas isso foi naquela época, você não está se omitindo também da realidade atual, né? Eu paro e penso assim, né? Por exemplo, eu tenho uma situação, uma vez, estava descendo, né? Indo para o trabalho com pressa e alguém me abordou na rua e você naquela correria, assim, né? Coisa muito automática, né? Você pensa, poxa, mas é um a mais, né? Quer dizer, Jesus mesmo falou que a gente não vai conseguir resolver o problema da pobreza no mundo, não vai. Ele está querendo dizer com isso que o nosso foco maior deve ser resolver o problema da humanidade como um todo, que é a solução que ele tem, que é um outro mundo, uma outra condição de vida. Mas enquanto estamos aqui, quando a gente vira as costas para essa pessoa e diz para ela, olha, eu estou meio apressado, é mais ou menos uma desculpa que a gente... É um argumento que a gente usa, vou dizer uma desculpa porque é um argumento válido. Às vezes está com pressa mesmo, a pessoa para e quer ter todo o tempo do mundo para explicar a situação dela, né? Mas sabe que no fundo ela está precisando de auxílio, que é uma ajuda financeira. E me aconteceu isso, já de me sentir mal e de deixar de lado aquela pessoa e depois aquilo me incomodou bastante. Mas uma outra situação, uma vez eu acabei fazendo isso e disse, olha, eu estou com um pouquinho de pressa, a pessoa falou, não tem problema, eu vou com você. E veio andando comigo, tudo bem. Fomos conversando e tal. Quando chegou no final, ele não pediu nada, ele falou, olha, eu queria só dizer um negócio. Obrigado pela atenção que você me deu. Porque para ele aquilo foi importante, que talvez ele está tão acostumado, né, a ser assim rechaçado, evitado, que aquilo para ele foi importante. Alguém que deu atenção de uma forma um pouco assim pobre até, mas aconteceu. Então eu vejo, quando você se omite com relação ao que você sabe que não deve fazer, você está sendo conivente, está fazendo exatamente algo que seria condenável se você agisse de forma positiva, repelindo a pessoa. Mas não, você evita, você atravessa a rua, você foge da pessoa, você se afasta e você fecha os olhos e os ouvidos e pensando, não, essa não é a minha realidade, mas é a realidade do mundo, é a realidade que nós estamos vivendo. E hoje cada vez mais você percebe pessoas que estão assim, muito, talvez, envolvidas com a poluição da comunicação que nós vivemos, né? E você não consegue focar em mais nada. Quando a pessoa precisa de uma ajuda, evidentemente, você não consegue mais identificar com essa ajuda. Ou seja, você se omite em relação à percepção e o resultado da omissão com relação às pessoas acaba te tornando uma pessoa tão opressora religiosamente, porque você traz só o conceito da religião, mas não vive aquilo. E também porque a nossa natureza é muito egoísta, né? E eu acredito que quando a Bíblia ela fala que a gente sempre vai ter os pobres ao nosso lado,
é sempre Deus relembrando qual é a natureza humana, né? E a gente sempre lembrar tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou foi porque Deus me deu, né? E se eu tenho essa condição um pouquinho melhor, eu tenho que compartilhar com aquele que não tem. Né? Então Deus está sempre tentando nos lembrar da nossa condição humana e que a gente sempre é dependente de Deus. Né? Então, porque a gente sempre pensa assim, se eu estou bem, se minha família está bem, meus amigos estão bem, então o resto que se vire, né? E não é bem assim. Né? Então, quando a gente pensa que para Deus todos os seres humanos são importantes igualmente, né? A gente tem que lembrar sempre disso. Né? Olívio, aqui está falando sobre uma forma de adorar. E eu sei que a gente já falou um pouco sobre isso, mas a lição ela fala especificamente da forma de adoração em socorrer os pobres, os oprimidos e os necessitados. E ela cita Isaías 58, que foi a que a gente leu no início da nossa lição, né? Perfeito. Entenda assim, o povo de Israel, ele viveu um contexto assim de contendas, de conflitos e tudo mais, e era natural que muitas vezes eles buscassem adoração a Deus para que tudo estivesse bem com eles, para que a nação prosperasse, ou para que eles derrotassem os próprios inimigos, para que eles vencessem as batalhas, né? Eu fico pensando, ok, eles estavam no momento assim de encontrar o espaço deles, estavam pelejando contra nações pagãs, idólatras, né? Então não deixava de ser uma guerra santa, digamos assim, que havia essa motivação também, né? Mas contudo, você percebe que o povo acabava muitas vezes assim usando aquele método instituído de adoração espontânea, sincera, porque Deus é o que Ele é, para obter favores, né, para conseguir vantagens. E a motivação que estava por trás disso, muitas vezes, era de forma egoísta. Então você vê que o povo ele tinha, dentro desse contexto, né, uma forma de adorar baseada na formalidade apenas. Por isso fala uma forma de adorar a Deus. Sim. Mas o conteúdo, o que tinha por trás disso... E tem uma história, um relato bíblico assim, que me impressiona muito. Eu tenho um amigo até, ele questiona muito, assim, quando ele fala, não, mas eu tenho o Deus do Velho Testamento, a Bíblia, essas coisas todas, me incomoda, porque você vê um Deus assim implacável, justiceiro, né, que punia crianças, mulheres, animais até e tudo mais, né? E eu pensei com ele, poxa vida, esse é um relato da tragédia humana mesmo, né? De que Deus muitas vezes teve que promover justiça, antevendo males maiores, que seriam evitados até com a destruição de povos por completo. E eram coisas que Deus instituía para que não houvesse uma contaminação do próprio povo com os hábitos que o povo de Israel acabava incorporando. E eu recordo bem de que nós temos ali a história, por exemplo, de Jonas, onde ele foi chamado para advertir uma nação, uma cidade, e ficou frustrado porque o que ele profetizou não aconteceu. Então veja qual que era a motivação dele. Mas eu vejo ali um Deus misericordioso que mudou de ideia. Ele ia destruir um povo, mas o povo mudou, o povo se arrependeu, e ele foi. Mas a história que eu ia falar é aquela do profeta Eliseu. Está lá no livro de Reis, capítulo 6, se não me engano. Acho que é o segundo livro de Reis. Em que Eliseu, né, ele é chamado ali pelo servo dele para presenciar o exército dos sírios que estavam cercando Israel. E ele orou dizendo, abre os olhos do rapaz para que ele veja que os que estão conosco são muito superiores àqueles que estão contra nós. Mas o que aconteceu do povo? O que aconteceu com o povo, invasor? Ali diz que eles ficaram cegos, foram conduzidos, porque estavam cegos, até o centro da cidade, onde o rei estava, o rei de Israel. Aí o rei se achou poderoso e falou, mato a eles? Devo matá-los? O profeta falou, não, você vai fazer um banquete, vai tratá-los bem e tal, e depois você dispensa. Diz que nunca mais houve guerra, né, entre os dois povos ali. O que eu vejo? Esse é o Deus que eu consigo enxergar. E era muitas vezes aquele que o povo não conseguia ver, de que Deus poderia, não era o objetivo de Deus destruir. O objetivo de Deus era fazer com que o povo prosperasse dentro de um método, de um modelo que ele estabeleceu perante as outras nações, que se sentissem atraídos para que fossem semelhantes a eles. Exatamente. E o que o povo de Israel fez? Começou a buscar se parecer com os outros povos. Tanto é que eles pediram um rei, né? E eles não tinham um rei, né? Queremos rei, como as outras nações têm rei, né? Então essa forma de adoração que era totalmente equivocada porque o povo acabou perdendo assim o foco, digamos, do que seria a verdadeira adoração, né? Sim. E os profetas repreendiam.
com certeza. Muito bom exemplo que você deu. Marcelo, o nosso último tópico, ele fala sobre misericórdia e fidelidade. Fidelidade, eu vou trazer um pouquinho do que está dentro do contexto ainda da quarta-feira para falar de fidelidade. O profeta Isaías, quando traz esse contexto de Isaías 58, ele faz uma crítica forte. E a crítica forte que ele faz não é para os idólatras, é para os religiosos. E aí o último texto que a gente tinha aqui na quarta-feira me chama muita atenção, porque diz assim: sobre os que guardam o sábado do Senhor, é imposta a responsabilidade de realizar uma obra de misericórdia e beneficência. Esta frase é uma frase do livro Beneficência Social, escrita por Ellen White, que a Bíblia nos faz acreditar que era uma mensageira de Deus inspirada para nos ensinar algumas coisas. Fidelidade. Jesus teve uma vida de cuidado e de serviço. O mínimo que ele espera de nós como cristãos é que nós tenhamos o mesmo princípio. Fidelidade e serviço. A quem? A ele e ao próximo. Amem ao próximo como eu amei vocês. Ele fala. Porque quando a gente fala assim, como ama a você mesmo, você pode colocar num patamar, mas eu não gosto muito de mim, então tudo bem. Mas quando você leva para o patamar de, não, você ame o seu próximo como eu amei a vocês, aí a coisa muda completamente de figura, né? E ame ao seu Deus acima de todas as outras coisas. Então, esta misericórdia e esta fidelidade que Deus está nos sugerindo aqui como cristãos, está nos sugerindo? Não, estamos pedindo, Nos pedindo, como cristãos e como adventistas do sétimo dia, né, que está no contexto da nossa lição aqui, é esta cópia, é este modo de viver, é esta identidade com o Deus a quem nós servimos na pessoa de Jesus Cristo. Sermos fiéis a Ele, sermos fiéis àquilo que Ele nos legou, sermos fiéis àquilo que nós cremos que é a verdade e pedirmos força a Ele para que a gente possa viver num mundo tão barulhento como esse nosso, de tantas coisas que nos distraem, de tantas coisas que nos levam à idolatria, às vezes sem que a gente nem perceba, né? Para uma verdadeira adoração, de servir ao próximo, de sermos aquilo que Deus sonhou que nós fôssemos, neste contexto, dentro de um contexto amplo, é óbvio, né? De outras coisas que nos levam a este elemento de adoração a Deus, mas neste em particular tão importante, que é o serviço ao próximo, o atendimento da necessidade do próximo, e de viver isto que é a essência do Evangelho, que é esta comunhão entre os filhos de Deus. Eu achei interessante aqui, até queria só pontuar, nessa parte que fala sobre misericórdia e fidelidade, que diz assim: Jesus acrescentou que as práticas e observâncias religiosas não são erradas em si mesmas, mas não devem tomar o lugar do tratamento justo para com as outras pessoas. Então, a justiça para com o próximo vem em primeiro lugar. As práticas religiosas são importantes, né? Mas o próximo sempre vai estar em primeiro lugar, né? Para encerrar, Olívio, eu queria começar com você. Durante essa semana aqui, o que você gostaria de pontuar que te chamou mais atenção no estudo dessa lição? Nesse conceito de adoração, né, a gente pensa até qual é a ligação que existe entre a questão da atender as pessoas e a adoração. O Marcelo falou uma coisa no início, assim, que eu guardei, que nós somos uma extensão, né? Porque Deus não atua diretamente aqui no mundo. Então, quando Jesus ele veio, ele deixou o exemplo, a referência, e o que ele fazia era atender primeiramente as pessoas. Ele atendia as pessoas nas suas necessidades básicas. As pessoas daí resolvendo os seus problemas que as incomodavam, elas ficavam maravilhadas, porque ele não cobrava e não pedia nada em troca. Mas elas queriam conhecer dele, porque era alguém que falava como quem tinha autoridade. Então eu vejo assim que o que a lição me chamou a atenção é que a gente deve sempre ponderar durante a semana, isso não apenas no dia que nós estamos na igreja, mas durante a semana, no dia a dia, qual tem sido o nosso motivador, aquilo que faz com que nós ajamos ali perante as pessoas, porque nós convivemos numa sociedade e nós estamos interrelacionados o tempo todo. De que forma eu estou tratando essas pessoas, de que forma eu estou respondendo, qual é a impressão que eu estou passando a ela. Eu estou revelando que eu posso ser uma extensão de Deus, da vontade dele aqui no mundo, ou estou assim contradizendo aquilo que eu estou professando ou pregando, né?
Então é um desafio muito grande. Sim. É um desafio grande você comparecer diante de Deus para adorá-lo com a consciência tranquila de que você está fazendo algo em prol das pessoas que são o motivo dele ter vindo a este mundo. Tá certo. Né? E para você, Marcelo? Como eu disse, esta lição ela me desafia muito, toda ela. E eu gostaria de deixar um desafio para vocês também. Né? Atos 2 fala de uma igreja emergente. Emergente no sentido de crescimento, né? Não conceitual. De uma igreja que estava florescendo. E de uma igreja com características muito próprias. E uma dessas características era a unidade do povo de Deus naquele momento. E o texto de Atos vai dizer ali, uma determinada parte, já para o final do capítulo, acho que a partir do verso 41, se eu não me engano, que eles tinham tudo em comum. E que eles viviam de uma forma em que não faltava nada para ninguém. Uhum. E aí, há uma passagem em que Ellen White vai dizer o seguinte, que a igreja que vai subir com o Senhor aos céus é a igreja de Atos 2. O que me faz pensar o seguinte, que e é esta a sugestão, é este o desafio que eu deixo para nós e para todos aqueles que tiverem a oportunidade de meditar nestes textos que passamos. De que nós temos que nos transformar no que Deus sonhou para nós. Uhum. E o que Deus sonhou para nós é que nós fôssemos uma igreja como esta de Atos 2, em que não falta nada para ninguém. Enquanto estiver faltando algo para alguma pessoa, nós não estamos cumprindo o papel que Deus deixou para nós. E nós precisamos pedir do Espírito, nós precisamos pedir ao poder desse Deus, para que nós larguemos os nossos ídolos, e eles são vários, e nos tomam todos os dias de várias formas. Toma o nosso tempo. Nosso tempo, o nosso esforço, o nosso dinheiro, sim, a nossa disposição, eles tomam tudo da gente, se nós deixarmos. Mas a gente tem à nossa disposição esse Deus que prometeu estar com a gente até o fim dos dias e que vai nos capacitar para terminarmos esta obra desta forma, num universo de uma igreja onde não faltará nada para ninguém. Amém. Eu creio nisso. Amém. Eu gostaria só de encerrar lendo o resumo da nossa lição, que diz o seguinte: embora os profetas se preocupassem com o mal na terra, eles se concentraram especialmente no mal cometido por pessoas que alegavam ser adoradoras de Deus. Para os profetas e para Jesus, a adoração é incompatível com a injustiça, e a prática de uma religião assim é hipocrisia. A verdadeira adoração que Deus busca envolve o trabalho contra a opressão e o cuidado para com os pobres e necessitados. O meu desejo é que Deus realmente possa abrir os nossos olhos, né? Para que realmente, assim como o Olívio falou, uma pessoa que nos aborda, como a gente parte do princípio que nada que acontece conosco é coincidência, que aquela pessoa Deus está mandando para a gente, né? E o que a gente está fazendo em relação a isso, né? Então que a gente tenha essa sensibilidade, esse caminhar com Deus, para que os nossos olhos sejam abertos, né? Eu agradeço muito a participação de vocês no estudo dessa lição e eu vou pedir que o Marcelo faça então uma oração para a gente, por favor. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos porque temos a oportunidade de ver a Tua vontade manifestada na Tua palavra. E nós te pedimos, Senhor, que pelo Teu Santo Espírito, o Senhor nos abençoe de forma a discernirmos estas verdades e que elas sejam realidade na nossa vida. Que nós e aqueles que tiveram contato com esta mensagem, no estudo da lição dessa semana, possam viver o Teu sonho, porque enquanto estivermos vivendo o Teu sonho, Senhor, o céu vai estar mais pertinho da gente aqui e a gente vai estar mais pertinho de voltar para casa com o Senhor. Amém. Abençoa a todos aqueles que estão estudando esta lição contigo. É o que nós te pedimos, o que te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós agradecemos muito a tua participação conosco no estudo dessa lição e gostaríamos apenas de relembrá-lo que você pode acessar a nossa escola sabatina todos os sábados pela manhã a partir das 10 horas e em seguida também temos a transmissão do nosso culto divino. E também o culto todos os domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.